Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quero saudar os irmãos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a ler a palavra do Senhor, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7. Mateus 7, 7. Amém? Todos acharam? Amém. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor que se encontra em Mateus 7, capítulo 7, verso 7, a partir do verso 7, diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, ó Deus. Glorificamos e bendizemos o teu santo nome, ó Deus, e reconhecemos a tua soberania, a tua autoridade, o teu senhorio. Sabendo nós que não somos nada nem ninguém, porque sem ti nada podemos fazer. Por isso pedimos nesta manhã, Senhor, que a tua glória, como foi louvado nesta manhã, venha inundar esse lugar, Senhor. Que cada um de nós sejamos visitados pelo teu Espírito, meu Pai. Que haja, meu Senhor da glória, um mover sobrenatural nesta manhã, no meio da tua igreja, meu Pai. Senhor Deus, que cada um de nós sejamos convencidos pelo teu Espírito Santo nesta manhã, a andar no caminho que é proposto por ele, Senhor. Ó Deus, glorifica o teu nome neste lugar. Que no final desta pregação nós suplicamos aos teus pés, que vidas que aqui entraram enfermas, que elas sejam curadas. Que vidas que entraram aqui cativas, que elas sejam libertas. Que vidas que entraram aqui aprisionadas, Senhor, elas sejam totalmente libertas para a glória do teu nome. Nos abençoa nesta manhã. Exalta o teu nome no meio da tua igreja, como o Senhor já tem feito. Assim nós oramos, te agradecendo pelas tuas maravilhas, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, os irmãos podem se sentar. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu não estava preparado para pregar nessa manhã, preparado no sentido de vir pregar, porque, por incrível que pareça, é para rir. Sou eu que faço a escala e não sabia que era eu hoje nessa manhã. E a escala quem faz sou eu. Mas o importante é que Deus, irmãos, Ele sempre tem o melhor para nossas vidas. Deus é um Deus que Ele tem trabalhado, Ele trabalha e sempre trabalhará a meu ao seu favor. Mas o que faz com que nós venhamos a chamar a atenção de Deus é quando nós
buscamos algo em Deus, e todos nós, sem exceção, de alguma maneira, nós estamos buscando algo em Deus. É verdade que cada um busca, talvez, em uma área diferente, específica da sua vida. Mas a verdade é que cada um de nós temos petições. Cada um de nós temos desejo no coração. Cada um de nós, quando entramos nesse lugar, ou mesmo na intimidade do nosso quarto, quando nós dobramos o nosso joelho, cada um coloca algo diante do Senhor. Algo como uma necessidade diante do Senhor. E as necessidades são muitas. Muitas são as necessidades, né, do povo de Deus. E nós incessantemente nós temos batido a porta do Senhor. E uma coisa que Deus ele coloca na sua palavra, que cada um de nós venhamos nos posicionar naquilo que queremos. Nós temos que ter cuidado com aquilo que pedimos, porque muitas das vezes a Bíblia mesmo nos relata, né? Ela dá testemunho dizendo, olha, recebeste mal porque pediste mal. Então o que Deus está falando? Que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vamos pedir. Porque talvez o que estamos pedindo é uma vontade e não uma necessidade. E o que importa para cada um de nós é que nós venhamos a buscar de Deus aquilo que seja uma necessidade. Porque as demais coisas Ele mesmo diz que nós buscando a sua presença, cada um de nós buscando a sua presença, Ele vai acrescentar. Mas o que nós temos que ter é uma perseverança. E isso, irmãos, eu falo porque no mundo espiritual, eu vou botar aqui por várias situações, vamos dizer, no mundo espiritual, quem quer algo espiritual de Deus? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Amém, é uma vontade, é um desejo seu. Eu tenho vontade de ser visitado pelo Senhor e os dons espirituais fluir sobre mim. É um desejo seu e a Bíblia diz que você tem direito. Mas como que você está em relação a isso? Qual é a sua perseverança para que isso venha acontecer na sua vida? Porque quando Deus ele nos apresenta algo diante de nós, e várias coisas, né? A Bíblia tem mais de 10.000 promessas para nossas vidas. Como que nós nos colocamos diante de Deus para receber aquilo que é de direito nosso? Porque muitas das promessas de Deus são para cada um de nós. Então nós não podemos dizer assim e viver uma vida frustrada, porque tem muitos cristãos que vivem uma vida frustrada na relação espiritual com Deus. Puxa, eu escuto dizer tanto que Deus faz isso, faz aquilo, eu nunca passei por isso, não. Mas como que é a tua busca? Olha, eu já ouvi dizer que os dons espirituais é para mim, está relacionado para mim. Como é que eu tenho tanto desejo? Uma coisa é você ter o desejo e o querer. A outra coisa é você perseverar na sua busca. Porque quando Deus não me facilita isso, escute isso. Quando eu busco algo em Deus, então Deus não me facilita, aquilo não chega rápido para mim. Sabe o que Ele está sinalizando? Que eu preciso buscar para que Ele possa me aperfeiçoar. Porque cada vez que eu dobro o meu joelho diante de Deus e busco ao Senhor, incessantemente, batendo, eu sinalizo para Ele que eu desejo muito, eu quero muito aquilo. E segundo, cada vez que eu dobro o meu joelho e busco a face de Deus, nesse interim, Ele está me aperfeiçoando. E tudo que Deus quer é nos aperfeiçoar. Uma igreja bem ajustada, bem aperfeiçoada. Porque quando você busca algo, irmãos, é a palavra dele. A Bíblia diz que pode passar céus e terra, e a palavra de Deus não há de passar. Essa palavra ela é viva e verdadeira. Ela é mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes. É apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus ela é real, irmãos. Porque a palavra de Deus e o próprio Deus, escute isso, grave isso no teu coração. A palavra de Deus e o próprio Deus não faz diferença. A palavra de Deus, escute, grave no coração. A palavra de Deus é o próprio Deus. Eles não se separam. A palavra de Deus, se você parar para analisar, é Jesus Cristo. É Ele. Ele é a palavra revelada de Deus. Então quando você começa a buscar o Senhor
a se dedicar, seja lá a área que for, espiritual, né? Porque as pessoas gostam de dons evidentes. Algumas pessoas gostam daquele dom evidente. Ah, eu quero profetizar. Como é que esse negócio de falar em línguas? Ah, eu gostaria tanto de ter uma revelação. Irmão, é para nós. Isso não foi feito para o mundo, para o ímpio. É para a igreja. Os dons espirituais é para a igreja. Mas o desejo no meu coração tem que ser compatível com a minha busca. Então, quando o Senhor, e eu estou falando somente de uma área, irmãos, de uma área, mas tem muitas outras áreas que exigem de você uma perseverança. Por que Deus requer de mim uma perseverança? Porque quando eu estiver perseverando em oração, buscando, na metade do caminho eu posso entender que aquilo não é o objetivo principal. Que lá no ponto A eu comecei, antes de chegar no ponto B eu já percebi. E eu começo no meio do caminho a mudar a minha trajetória. De repente dizendo, poxa, isso aqui não era tão importante, está subindo no meu coração agora algo diferente. Puxa, eu não tinha me atentado para isso. É Deus iluminando a nossa mente, porque a palavra dele diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a sua palavra. Então Deus ele vai nos dando a direção. Então o que nós precisamos nesta manhã entender que é a bênção separada de Deus para nós, irmãos. Mas cabe a cada um perseverar naquilo que deseja. Eu não posso parar no meio do caminho. Eu não posso dizer para Deus, Deus, ó, eu já desisti. Por quê? O que ele tem a ver com isso? O que ele prometeu, ele vai cumprir, ele é fiel. Mas e o meu comportamento? Porque a minha atitude para com Deus vai demonstrar muito se eu quero aquilo ou não, irmão. A minha perseverança diante do Senhor, que está sinalizando para Ele, se eu realmente quero aquilo. Quer ver uma coisa, antes de eu entrar na palavra? Elias e Eliseu. Eliseu falou assim, cara, me pede. Elias falou para Eliseu, pede para mim o que você quiser, antes que eu seja tirado de ti. Aí Eliseu falou, o que eu quiser, ele é. Eliseu pensou, analisou, viu que aquele camarada era um baita homem de Deus, via o que ele fez, o que ele não viu, ele soube o que Elias fez e disse, cara, arriscou com tudo, jogou tudo que tinha. Eliseu, eu quero. Elias fala, a porção dobrada que está sobre ti. Olha que ousadia do cara, irmão. Elias olhou para aquele pedaço de gente e disse, cara, eu tenho que agradar o coração dele? Imagina, um discípulo meu falar para mim, pastor Gil, eu gosto de ver o senhor pregando, mas eu quero te pedir uma coisa, só ora por mim. Olha, eu quero ser duplamente melhor do que o Senhor quando Deus me levantar. Irmão, vai me encher de alegria, irmão. Uau! Irmão, eu vou começar a orar desde agora. Quero ver você explodir. Mas Elias falou para ele, cara, tá bom, você foi ousado, mas você vai ter que perseverar nisso aí que tu quer. Se tu me veres partir, assim sucederá. Mas se não me veres partir, não sucederá. Ele disse, está feito. Vou para Datã, ele disse, vou contigo. Vou para Betel, eu estou contigo. Vou para o Jordão, irei contigo. Meu irmão falou, eu não largo da tua cola por nada nessa vida. E quando Elias foi tirado, Eliseu viu. E se cumpriu a palavra do Senhor na vida de Eliseu. Porque quando ele subiu, a capa caiu, simbolizando o ministério. Eliseu pega aquela capa e diz, agora é a hora do teste, meu amigo. Agora é a hora. Viemos para cá, o Jordão abriu. Só tem eu agora. E eu quero ver se Deus cumpriu aquilo que Elias falou. O camarada chegou na beira do rio, o Jordão bateu e disse, onde está o Deus de Elias? O Jordão se abriu, irmão. Você entende isso? Que precisa de uma perseverança. Se Eliseu não percebeu para Betel, vai lá, vou te esperar aqui. Hoje a gente ralou pra caramba. Posso ficar, Elias? Posso? Não ia ter, irmão. Mas o cara perseverou naquilo que ele desejava, naquilo que ele queria. Então nós temos que tomar isso para cada um de nós. Aquela mulher do fluxo de sangue, se tão somente eu tocar as veias da sua veste, eu ficarei curado. Se tão somente eu tocar as veias da sua veste, ficarei curado. De repente eu vou conjecturar. Pode ser que alguém chegou na casa daquela mulher e disse, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Tem um médico, tem um curandeiro lá, e ela disse assim, tão somente eu tocar nas horas da veste do Senhor, eu vou ficar curado. Olha, mas tem um médico, você já gastou tudo, mas ele vai te atender de graça. Lá, se tão somente eu tocar nas horas, não tem conversa. Eu quero tocar nas vestes de Jesus. E quando eu tocar nas vestes de Jesus, ela dizia para si mesmo, eu vou
ficar curado. E quando ela tocou, o nome de Deus foi glorificado. Perseverança, irmãos. Então a palavra de Deus diz assim, olha para mim, diz assim: pedi e dar-se, buscai, pedi, ele disse, e abrir-se-vos-á, né? Bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, irmão. Não sou eu que estou dizendo, não, é Deus, irmãos. Ah, pastor Júlio, eu tenho buscado algo, mas eu não recebi. Irmão, ainda não é o tempo? Ainda não é o tempo? Porque assim, ainda que seja algo que vai te fazer mal, se você continuar insistindo no que tu está pedindo, você vai receber. Você consegue entender isso? Não, Deus me deu porque não era para mim. A Bíblia está falando que se tu pedir, se tu bater, tu vai. Como é que ele vai dizer não? O quê? Se não te especificava, você vai pedir, mas tem coisa que eu não vou te dar, porque não é bom para você. Então quando você não receber, não é isso que ele fala. Ele fala que o que a gente pedir, a gente vai receber. Não interessa o que você pediu, você vai receber. Mas ele lembra que ele fala, recebeste mal porque pediste mal. Então se recebeu algo mal, porque foi fruto do que você pediu, é sinal que ele entregou, mesmo sabendo que aquilo não era bom para você, mas pela tua perseverança, você recebeu. Entende, irmãos? Porque eu já escutei pregador falando isso. Ah, não, irmão, tu não recebeu porque Deus está vendo que isso não vai ser bom para você. Por isso ele não te deu. Não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito, irmão. Se eu perseverar em buscar, se eu perseverar em bater, se eu perseverar em pedir, a Bíblia diz que eu vou receber. Não interessa, por isso que eu tenho que analisar o que eu quero realmente para a minha vida. Eu tenho que analisar realmente o que eu quero. Se esse é um desejo, faz uma análise sempre que tu pedir a Deus. Vê se é realmente isso que você quer. Já viu outras meninas que quer casar de qualquer jeito? Eu quero casar, Senhor, me dá um marido, me dá um marido. Aí aparece a Bíblia e começa a orar. Ele lá em casa, aí começa a tribulação do casamento. Ah, Deus, não era isso que eu queria, não é? Você pediu. Outra coisa, irmão, especifica o que você quer. Ah, pastor, o senhor está de brincadeira. Deus sabe o que a gente vai falar antes mesmo da gente abrir a nossa boca, pastor, ele sabe. Mas especifica o que você quer, irmão. Não pensa que você está sendo, como eu posso dizer, abusado, não. Você está sendo ousado. Sabe, às vezes a pessoa diz assim, mas, Senhor, eu preciso de um carro para fazer a obra de Deus. Um carro para fazer a obra de Deus. Senhor, me dá um carro para fazer a obra de Deus. Aí aparece um carro para ele. Um carro velhinho, meio boca. Aí fica todo feliz, né? Começa a andar com o carro quebra. O carro enquista. Ele, Senhor, meu Deus, começa a murmurar. Irmão, é um carro bom que tu quer? Pega um carro bom. Um carro novo, 0 quilômetro. Mas isso não é abuso? Claro que não, irmão. Se você recebeu um velho, porque tu pediu mal, por isso tu recebeu mal. A palavra de Deus é clara como a luz do dia, gente que faz confusão nela. Qual é o carro? Porque existe carro para várias situações, irmãos. Existe carro para passear, existe carro para trabalhar. Cada carro tem que ter uma estrutura. O carro de trabalho não pode ser o mesmo que tu passeia só final de semana, domingo. O carro que tu trabalha, porque se tu pegar um carro do nível de passeio e botar para trabalhar, ele vai quebrar. Então, tudo que você for pedir diante do Senhor, analise o teu pedido, irmão. Persevere nele, mas analise. Peça, irmão, descreva para Deus o que você quer. Uma vez, irmãos, eu escutei esse testemunho de um pastor que eu considero ele sério. Então eu não acredito que foi história da carochinha, porque esse pastor eu considero ele sério, eu gosto muito dele. Ouço as mensagens que ele prega. E ele falou que existia uma menina na igreja dele, que ela já estava passando da idade, sabe? E esse pastor, me perdoe falar agora, eu escuto ele, mas ele já não está mais entre nós, né? Quem conhece aí, gosta de, é doido como eu por pregação, o Paul Young Show, né? Era aquele coreano, ele partiu para o Senhor. E ele dizia que uma menina já estava passando da idade, e ela chorando, foi falar, entrou no gabinete dele e falou, pastor, posso falar uma coisa, abrir meu coração para o senhor? Ele falou, fala. Pastor, eu não queria passar dessa terra sem casar.
Pô, todas as minhas irmãs e irmãos casados, só eu, uma titia, pastor. Aí ele disse assim, você tem orado por isso? Ela, tenho, pastor. Como você tem orado? Eu tenho pedido ao Senhor, um companheiro. Não. Não é assim que você vai pedir. Eu entendo. Se eu for olhar para a Bíblia, é desse jeito que Deus fala. Ele falou o seguinte, você escreve aqui para mim. Quando você quer o seu marido? Ah, pastor. Não pensa qualquer coisa não. Porque amanhã, quando vier qualquer coisa, você vai reclamar. Você vai até querer se separar. É isso que você quer? Ela não. Então escreve. Como você quer o seu marido? Primeiro me dá as características dele. Irmão real. Aquele homem era um baita homem de Deus. E ela começou falando, me dá as características dele. Quais características? Gordo ou magro? Eu quero atlético. Escuro, moreno, louro, moreno. Cabelos pretos. Escreve para mim. Coração totalmente voltado para o Senhor. Escreve para mim. E ela foi escrevendo. Quando ela acabou, ele falou para ela, o seu marido já existe. Ela, como assim, pastor? Seu marido já existe. Seu marido é esse aí, ó. Ele vai me encontrar você. Olha só, irmão, cheguei a me arrepiar. Isso é fé, irmão. A gente tem que ousar. A gente está muito meia boca na nossa fé. Ou senão a gente coloca Jesus, não, só vou pedir isso aqui, porque se eu pedir isso é demais. Aí você for e esquece que Deus detém de todo o poder. Aí ela falou, pastor, ele é. Começa a orar por esse cara é o seu marido. Escute isso. Irmão, passou 2 anos, irmãos. 2 anos se passaram. Veio uma equipe de longe, irmão, de instrumentista de outra igreja, de longe, para tocar na igreja. Quando aquele cara entrou na igreja, que ela bateu o olho, ela falou, não é possível. Meu Deus do céu. Era o cara que ela estava orando, do jeito que ela escreveu. Cabelo, cor, do jeito que ela escreveu. Ela falou, Senhor, se é esse o meu marido, o teu nome vai ser glorificado na minha vida. Dizem que as meninas da igreja enlouqueceram com o cara, irmãos. Mas de quem o cara gostou? De quem que ele bateu o olho e se apaixonou, irmãos? E 1 ano depois, irmão, 1 ano depois, eles estavam se casando. Você pode olhar para mim, pastor, isso é assustador, mas a fé é loucura para muitos. Nós precisamos andar assim mesmo, como se fosse loucos. Acreditar de uma maneira que ninguém vai acreditar. É você e Deus, irmão. Eu pedi com certeza, com fé, com convicção. Olha para mim. Eu exerci a minha fé. Eu falei, Senhor, eu quero uma baixinha, lourinha, maravilhosa, linda. Não. Copia, irmão. Brincadeiras à parte, mas irmãos, Deus ele realmente quer que nós venhamos a pedir com perseverança, sabe, irmãos? Não é? Hoje em dia, essas coisas de tudo está muito rápido. A gente pede uma comida, demora 20 minutos, a gente liga para lá. Irmão, cadê? 20 minutos a gente não consegue esperar, irmão. Por quê? As coisas estão muito rápido. Fast food, então, até a nossa oração é fast food. Uma semana, 10 dias pedindo, não aconteceu, não é de Deus. Deus não está no negócio. Irmão, vamos agir com seriedade. Se você desistir por 10 dias de oração, porque você não queria aquilo, irmão. Porque o que a gente quer, nós perseveramos, irmãos. Quando entramos no colégio, no jardim de infância, até chegar na faculdade, depois cursar o que realmente a pessoa queria, quantos anos leva? E às vezes nós queremos o desembaraço de Deus em 1 semana, em dias. E o que nós precisamos é perseverar. Foca naquilo que você tem, realmente que você quer, realmente. Foca. Para quê? Para que você possa contar a sua experiência. E o melhor que quando nós andamos com Deus é que vai chegar uma hora que ninguém vai acreditar mais que esse milagre na sua vida vai acontecer. Mas o importante é que você fique firme, persevere e acredite somente em você e Deus. Para quando esse milagre acontecer na sua vida, essa porta se abrir, as pessoas possam olhar e dizer, meu Deus, como que você conseguiu isso na perseverança? Quando muitos desistiram, eu continuei perseverando. Lembra aquela mulher serofenícia? A mulher estava vindo gritando atrás de Jesus, Senhor, cura minha filha. Senhor, cura minha filha. Irmão, eu não acredito que ela já estava há muito tempo naquele negócio, gritando. Os discípulos se incomodaram e falaram, mestre, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Mas se não fosse a perseverança daquela mulher, a filha dela estaria endemoniada, desculpe a brincadeira, até hoje.
Nós precisamos acreditar que aquele que manda a gente bater, ele é fiel. Aquele que manda a gente buscar, ele é fiel. E ele há de cumprir com todas as promessas dele na nossa vida, irmãos. Não existe crente frustrado, não existe crente que desiste da oração. Não há como se frustrar diante de um Deus tão poderoso. Não tem esse negócio. E se você tinha esse discurso que eu acho que isso não era para mim não, porque Deus não me deu. Não, isso não é verdade. Porque senão não estava escrito recebeste mal porque pediste mal. Porque aquele que persevera, irmãos, Deus vai te mostrar, vai te dar sinal, Ele vai balançar, vai te acolher, vai chamar a atenção para dizer que aquilo não é para você. Mas se você persistir, você vai receber. Porque Ele é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo, irmãos. Está escrito na palavra dele. Mas nós aqui estamos desistindo rápido demais dos nossos objetivos. Quantos crentes estão dizendo, estou tanto tempo na igreja e olha, eu acho que Deus não está nesse negócio. Não, como assim? Você tem outra Bíblia diferente da minha? Ainda que a versão seja diferente, os textos querem dizer a mesma coisa, são sinônimos. O que nós precisamos é encarar de verdade, de fato, com realidade, quem é o nosso Deus. Irmãos, a gente costuma dizer, não, Deus é poderoso, Deus ele é tremendo, Deus ele abriu o mar vermelho, Deus ele... Mas esse mesmo Deus ele não pode fazer na tua vida. Quer dizer que esse Deus só faz na vida de outrem? Esse Deus é o mesmo Deus, irmãos. Sabe o que diz Hebreus 13:8? Eu sempre falo sobre isso. Alguns sabem aqui o que quer dizer? O que está escrito? Hebreus 13:8. Jesus Cristo, Ele é o mesmo de ontem, hoje e serás eternamente. Não há mudança, irmãos. Em Deus, escute, em Deus não há mudança e nem sombra de variações. Esse Deus ele não pode mudar, ele é imutável. Desculpe se existe essa palavra no dicionário. Mas é isso. Então ele diz, pedi e dá-se-vos-á, buscais e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á. Aí nos consola dizendo, porque aquele que pede, recebe. Irmão, ele está afirmando. Ele não deixou escrito aquele que pede, pode ser que receba. Aquele que pede, pode ser. Não. Ele afirma, aquele que pede, recebe. Mas há um caminho. Se você não quiser seguir o caminho de pedir e receber, aí você não vai receber. Existe um caminho. Existe um caminho. Existe uma perseverança. Entende, irmãos? Uma perseverança naquilo que você quer. Olha, pode ser que alguns pedidos nossos, não é para nos frustrar não, vamos ficar alegres do mesmo jeito. Alguns pedidos nossos na terra a gente não vai ver. Mas os nossos filhos vão usufruir. E vão glorificar a Deus, porque eles são sabedores daquilo que a gente pedir a Deus. Quer ver uma coisa? A minha mãe mesmo ímpia. Olha, irmão, tem coisa que eu não entendo, só na eternidade, que eu vou falar, Deus, como é que é esse negócio? Minha mãe ímpia, como é que... O senhor já sabia, claro que nós íamos nos converter. A minha mãe, ela dizia assim, olha, sempre moramos de casa alugada, discute isso, sempre. A minha mãe dizia assim, eu não vou morrer sem antes deixar um lugar para que vocês construam. Ela não estava dizendo uma casa. Vocês construam. Somos 7 irmãos. Não tinha como a gente construir um prédio, cada um tem um apartamento. Na visão dela, ela poderia conquistar algo de um terreno, onde todos nós poderíamos fazer uma casa. Minha irmã está ali, pode conversar com ela se isso não é verdade. Ela dizia, irmão, eu era criança, eu cresci escutando isso da minha mãe. Eu não vou morrer sem antes deixar um lugar para que todos vocês construam. Antes da minha mãe morrer, meu pai já tinha morrido. Anos de meu pai falecido, anos. A minha cunhada chegou e falou, olha, eu acho que o seu Jorge ele tinha um dinheiro para receber. Minha mãe, como assim? Dinheiro para receber? Me dá o documento dele aqui, eu acho que saiu um dinheiro aí, eu vi no jornal e tal. Minha cunhada foi lá e investigou. O dinheiro era real. O dinheiro saiu. A primeira coisa que a minha mãe fez foi comprar um terreno. Está lá.
Algumas irmãs minhas não constroem, porque graças a Deus elas têm suas casas, está lá, um terreno gigante. Antes que ela morreu, se cumpriu aquilo que ela falava desde que eu era criança: eu não vou morrer. Você está entendendo? Ímpia! O que Deus não fará conosco, irmão? Ela não tinha Deus. Ela perseverou naquilo que ela acreditava, mas ela não tinha Deus. Imagina nós, irmãos. Aleluia. Imagina nós que somos filhos, que batemos a porta do nosso pai, o que ele não fará. Nós precisamos entender que esse Deus não é um boneco de madeira, de pedra, de pau. Esse Deus é vivo. Ele escuta as nossas orações. O nome dele precisa ser glorificado nas nossas vidas. É desse jeito que nós mostramos para quem quiser lá fora que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. E eu quero terminar essa mensagem que diz assim: o que busca, ele está falando, encontra, ele está falando assim, o que busca pode ser que encontre. O que busca pode ser que vai chegar uma hora. O que busca, encontra. É uma afirmação. Entende isso que Deus está falando conosco nessa manhã? Porque às vezes, irmãos, a gente não está recebendo porque estamos andando ou pensando ou não fazendo o que deveríamos fazer na perseverança. Porque escute o que eu vou falar para você, vou te dar uma dica. Como diz o jovem, hashtag segue a dica. Se você quer realmente algo de Deus, você vai traçar um plano. Vou te dar essa dica. Se você quer realmente algo de Deus, você vai separar uma hora que nem teu pai, nem a tua mãe, nem a tua esposa, nem teus filhos, ninguém nesse planeta vai te arrancar daquele local que você vai separar para buscá-lo e pedi-lo. Todos os dias, incessantemente, sem descanso, irmão. Isso que é pedir. Ou você acha que é? Ai, Senhor, eu quero tanto. O Senhor pode me abençoar? Eu preciso. 3, 4, 5, 7 dias depois. Ai, Deus, eu ainda preciso. Irmão, cai na real. Cai na real. Perseverança, atitude, intrepidez, ousadia. Rasgar teu coração diante do Senhor. Entrar além do véu, acreditando. Senão vamos viver uma vida de cristão frustrado, decepcionados. Porque pedimos, cansamos de pedir, não recebemos nada. Então o erro está em Deus. Ele errou como deixou escrito. Todos nós, irmãos. Ele diz, e sereis. Olha o que Deus disse, e sereis. Olha, e sereis. E sereis. Ele disse, e sereis as minhas testemunhas. Testemunhar de quê? Se eu não recebi nada, não consegui nada, não tive experiência nenhuma, testemunhar de quê? Então ele errou. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu tirar essa coisa mística da tua cabeça. Posso tirar? Tem gente dentro da igreja que acha que alguém só que ora que Deus vai ouvir. Se isso fosse verdade, o nosso pai seria bem ruim. Você tem 2 filhos. Agora um sabe como te pedir porque ele te cativa. Ah, papaizinho querido, oh meu pai, eu te amo, papai, dá 10 reais. Aí você sabe pedir esse garoto, sabe pedir, toma. Aí vem o outro, pai, ó, tô querendo 10 reais, me dá 10 reais aí, pai. Não, pai, o senhor deu, me dá 10 reais aí. Aí você não vai dar porque um pediu meloso e o outro. Tem gente que é assim dentro da igreja, descarrega coisa mística. Não, eu não sei pedir, mas quem é que sabe? Romanos 8, 26 diz que nós não sabemos orar como convém. Nenhum de nós, irmãos. Se não for o Espírito Santo, a nossa oração não passa do teto. E graças a Deus, eu e você, nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele transforma as nossas orações. Então pensa, talvez é isso. Você já entra com medo para orar, para pedir. Aí fica complicado. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É entrar com confiança, é entrar diante do altar de Deus.
Não, se for a irmã Terezinha, vou tirar a Terezinha, minha irmã, vou tirar ela então. A irmã Monique, não tem aqui na igreja ainda, eu acho. A irmã Monique, quando ora, irmão, mas o que ela tem de especial que você não tem? Só se ela tiver vida com Deus e você não. Por que as pessoas costumam achar que a oração de um é muito mais poderosa? Igual já falaram para mim, pastor, eu trouxe aqui um pedido para o senhor fazer uma oração forte. Irmão, eu só escuto isso no Espiritismo. Então a oração de Jesus era fraca? Porque Jesus disse, Pai, graças te dou por ter me ouvido, mas eu só disse isso por causa da multidão que está ao nosso redor. Lázaro, sai para fora. Se fosse orando, não tinha falado, ele vai dar em nada. Ela como ele orou. Mas como foi Jesus, né? Irmão, não é o importante a palavra que sai da sua boca, mas é o que você carrega no seu coração. Porque às vezes tem muitas pessoas que têm oração bonita, têm a boca cheia, mas um coração vazio. E outras têm um coração cheio, mas não sabem orar, tem timidez. E é melhor que vocês tenham um coração cheio e uma boca vazia do que uma boca cheia e um coração vazio. Peça com ousadia, peça com intrepidez, não desista dos teus sonhos. Pessoas abrindo mão dos seus sonhos, porque quando você abre mão do teu sonho, você está sinalizando também que Deus não vai cumprir com a promessa dele na sua vida. Não desista dos teus sonhos, não, irmãos. A Bíblia diz, Jesus falando, tudo que pedis ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Só eu pedindo. É o que está escrito. Se tu tinha um sonho que estava morrendo na tua vida, em nome de Jesus, sepulta esse sentimento hoje e mantenha o teu sonho vivo diante de Deus. Porque as promessas dele se cumprirão na sua vida. Nada está morto, irmãos. E ainda que estejas, o nosso Deus, ele tem poder de falar para a morte, sai fora daqui, cai fora daqui. Porque ele é a própria vida. Alegre-se da presença do Senhor, irmãos. Nós somos um bando de malucos abitolados que não tínhamos para onde ir. Nos fechamos nessa caixinha quadrada, ficamos escutando um cara baixinho, escurinho, gritando no nosso ouvido, não! Entramos aqui, por favor, já estou terminando. Nós entramos aqui, ouvimos a palavra de Deus, que é a palavra mais poderosa de todo o universo. E essa palavra realizará os nossos sonhos. Glória a Deus, aleluia. Não ficaremos frustrados nem diante de Deus, nem diante do diabo, porque o nosso Deus é poderoso para cumprir com todas as suas promessas na nossa vida. Peça, bata, insista, clame, grite. Bartimeu, para me fechar, ele chegou num momento de gritaria. A Bíblia não dá relato, não dá testemunho. De quanto tempo esse cara ficou gritando, irmão? Parece que foi muito rápido. Porque a Bíblia é um livro suprimido. Se for colocar tudo na Bíblia, como disse João, não haveria livro para descrever os feitos de Jesus. Mas esse camarada ficou gritando, perseverando, gritando, até que os discípulos falaram: Senhor, cala a boca aí. Cala a boca, mas a perseverança dele chamou a atenção do Senhor. E aqueles que estavam mandando ele calar a boca foram os mesmos que tiveram que voltar e dizer: levanta, ele está te chamando. Sabe o que os discípulos estavam falando para aquele servo? Cara, pela tua perseverança ele te ouviu. Chegou a sua hora. A sua hora também. Se não chegou, ela vai chegar, queridos. O nome do Senhor vai ser glorificado. Qual dentre homens, qual dentre vós, diz o Senhor, é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho, ele lhe dará? Vamos lá, vamos interagir, já estou terminando. Qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho lhe dará? E pedindo-lhe peixe lhe dará? Olha o que ele diz, irmãos. Vamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo nessa manhã. Ai, pastor, eu estou orando, não está acontecendo nada e não tem alguma coisa errada. Está perseverando? Está colocando toda a tua força no teu coração nesse pedido? Se vós, olha o que ele diz para nós.
homens genéricos. Se vós, pois sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazendo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Se eu sou você, mas eu não sou. Se eu sou vocês, mas eu não sou, não sou eu. Vocês são vocês. Eu saía daqui rindo, dizendo, meu Deus, agora eu acredito. Senhor, obrigado. Porque eu pensei que já estava perdido. Nada está perdido. Diante de um Deus tão poderoso e tremendo. Aleluia. Nada está perdido. O nome de Deus, em nossas vidas, Ele há de ser glorificado. Amém, queridos? Que o Senhor verdadeiramente nos abençoe por essa palavra. Em nome de Jesus, vamos colocar de pé. Vamos ainda adorar e exaltar o nome do nosso Deus que é vivo, que é santo, que é poderoso.